O livro de Josué narra a transição do deserto para a terra prometida. Após a morte de Moisés, Deus levanta Josué como líder para conduzir o povo à herança de Canaã. Mais do que uma história de guerra e território, o livro de Josué revela princípios espirituais profundos sobre fé, obediência, santidade e liderança. Ele mostra que a vitória não vem da força humana, mas da fidelidade a Deus. Cada capítulo é uma lição viva de como Deus honra suas promessas e caminha com aqueles que decidem confiar plenamente nele. Ao meditar nessas 20 lições, seremos desafiados a viver com coragem, a obedecer mesmo diante do impossível, a perseverar nas promessas e a lutar com o coração firmado na palavra. Josué nos lembra que o verdadeiro sucesso começa na submissão total a Deus, que transforma simples homens em líderes de conquista. Primeira lição. A palavra é a base da vitória. Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Antes de qualquer conquista, Deus ensina a Josué que a verdadeira vitória começa pela palavra. O versículo destaca 3 ações essenciais: falar, meditar e praticar. Meditar dia e noite significa manter um relacionamento contínuo com as Escrituras, permitindo que elas moldem pensamentos e atitudes. A obediência não é ocasional, mas constante. Deus promete prosperidade e sucesso àqueles que alinham suas escolhas à sua vontade revelada. Mais do que uma fórmula de vitória, este versículo revela um princípio eterno. O caminho para o verdadeiro sucesso começa quando escolhemos viver sob a direção constante da palavra de Deus. Segunda lição: esforça-te e tem bom ânimo. Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué recebeu uma missão desafiadora: conduzir o povo de Israel à terra prometida. Diante do peso da responsabilidade, Deus lhe ordena força e coragem, não como sugestão, mas como um chamado à fé. Essa coragem não nasce da autoconfiança, mas da certeza da presença constante de Deus. O medo e o desânimo são sentimentos humanos, mas não devem dominar quem confia no Senhor. A promessa "estarei com você" é suficiente para enfrentarmos qualquer desafio. Quando temos a convicção de que Deus caminha ao nosso lado, podemos avançar mesmo sem ver o fim do caminho. A presença dele é nossa maior segurança. Terceira lição: Deus honra a fé e a coragem. Josué 2:11. E ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Estas palavras de Raabe revelam como a fama dos feitos de Deus em favor de Israel espalhou-se entre os povos. Deus honra aqueles que confiam nele e suas obras testificam da sua grandeza. A fé e coragem de Josué e do povo fizeram os inimigos tremerem. Quando vivemos em obediência e ousadia espiritual, nossa vida também se torna um testemunho da soberania divina. O mundo percebe que há algo diferente em quem caminha com o Deus verdadeiro. Quarta lição: a salvação atinge os corações sinceros. Josué 2:12. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai. Raabe, uma mulher de Jericó, reconheceu a autoridade do Deus de Israel e agiu com fé.
Sua história mostra que Deus não rejeita um coração arrependido e sincero, independentemente do passado. Sua casa foi preservada porque ela creu e se posicionou. A salvação não depende de origem ou aparência, mas de fé e entrega. Raabe tornou-se parte da linhagem de Jesus, revelando como Deus pode transformar qualquer história. A fé autêntica abre caminho para uma nova vida, mesmo nas situações mais improváveis. Quinta lição: santifiquem-se, porque o Senhor vai agir. Josué 3:5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Antes do milagre de atravessar o Jordão, Josué orientou o povo a se santificar. A santidade prepara o coração para enxergar e receber os milagres de Deus. A purificação interior e o abandono do pecado criam espaço para a manifestação da glória divina. O Senhor deseja operar maravilhas, mas espera que o povo esteja alinhado com seu caráter. Quando nos separamos para Deus, Ele se revela com poder. A santificação não é peso, mas privilégio. É a ponte para o sobrenatural. Sexta lição: Deus faz caminhos onde não há. Josué 3:17. E os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo o Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. O povo atravessou o Jordão a pé enxuto, porque Deus abriu caminho no impossível. Este milagre lembra o que ele fez no Mar Vermelho, mostrando que o mesmo Deus que abriu o mar para Moisés também estava com Josué. O Senhor é especialista em abrir caminhos onde só há barreiras. Quando seguimos sua direção, mesmo que tudo pareça fechado, Ele move o sobrenatural em nosso favor. A fé exige obediência mesmo antes do milagre acontecer. Quem carrega a presença de Deus, como os sacerdotes com a arca, caminha com autoridade. Sétima lição: memórias constroem fé. Josué 4:6-7. Para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos perguntarem no futuro, dizendo: que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Josué mandou levantar um memorial com 12 pedras para lembrar o milagre do Jordão. A fé se fortalece quando relembramos o que Deus já fez. As gerações futuras precisam ouvir os testemunhos do agir divino. As pedras representam marcos de fé que nos fazem lembrar que Deus é fiel. Não devemos esquecer os milagres passados. Eles são combustível para o presente. O memorial não é para idolatria, mas para edificação. Compartilhar o que Deus fez no passado inspira confiança no que Ele fará amanhã. Oitava lição: o tempo de Deus é perfeito. Josué 5:9. Então disse o Senhor a Josué: hoje revolvide sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Gilgal marcou o fim da vergonha do Egito e o início de uma nova jornada. Após anos de escravidão, deserto e murmuração, Deus declarou: hoje removi a vergonha. Há momentos em que o Senhor muda completamente a nossa história. O tempo de Deus pode parecer demorado, mas é exato. Ele cura o passado, remove pesos antigos e inaugura um novo ciclo. Mesmo que o Egito represente dor e humilhação, Deus tem poder para virar a página. Gilgal é o lugar da libertação definitiva. Nona lição: o comandante é Deus. Josué 5:14. E ele disse: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou.
Antes da batalha de Jericó, Josué encontra um ser celestial, o príncipe do exército do Senhor. Isso revela que a guerra não é nossa, é do Senhor. Ele está à frente das batalhas, liderando o exército celestial. Josué se prostra, reconhecendo quem comanda. Muitas vezes, queremos que Deus esteja ao nosso lado nos planos que fazemos, mas a atitude correta é perguntar: estou do lado de Deus? Submeter-se ao comando divino é o segredo da vitória. Quando Ele lidera, a batalha já está vencida. 10ª lição. Obedeça, mesmo que pareça estranho. Josué 6, 3-4. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. A estratégia para conquistar Jericó foi totalmente fora do comum: marchar ao redor da cidade e tocar trombetas. Deus frequentemente nos pede obediência em coisas que parecem ilógicas à mente humana. A fé verdadeira se manifesta quando obedecemos sem entender completamente. O povo confiou e seguiu à risca cada instrução, e as muralhas caíram. A vitória veio não pelo esforço humano, mas pela submissão à voz de Deus. Às vezes, nossa obediência é o som que faz as muralhas ruírem. 11ª lição. O pecado oculto impede a vitória. Josué 7, 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, tomou das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. A derrota de Israel em Ai não foi por falta de força, mas por causa do pecado oculto. Acã desobedeceu e trouxe maldição para todo o povo. Essa lição mostra que o pecado de um pode afetar muitos. Deus deseja um povo santo, separado e íntegro. Não podemos esconder nada dele. A transparência diante de Deus restaura a comunhão e destrava a vitória. Quando há pecado não confessado, mesmo estratégias perfeitas falham. O arrependimento sincero é o caminho para retomar a bênção e a direção divina. 12ª lição. Arrependimento restaura a caminhada. Josué 7:13. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de ti, ó Israel. Deus revelou a Josué que a restauração só viria com santificação. O arrependimento verdadeiro exige ação, remover o pecado e consagrar-se novamente. Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele deseja restaurar, mas exige compromisso com a pureza. Essa lição nos lembra que erros não nos desqualificam, desde que estejamos dispostos a mudar. Quando reconhecemos as falhas e obedecemos à correção do Senhor, Ele nos devolve o favor e a vitória. A caminhada com Deus exige constante alinhamento com a sua vontade. 13ª lição. A vitória vem com a estratégia de Deus. Josué 8, 1. Disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra, e levanta-te, sobe a Ai. Olha que te dei na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Depois do pecado de Acã ser tratado, Deus renova a confiança de Josué e o envia novamente para conquistar Ai, agora com estratégia divina. Deus não apenas encoraja, mas entrega o plano completo. Isso mostra que a verdadeira vitória não é apenas ir para a guerra, mas lutar da maneira que Deus determina. A obediência à estratégia do Senhor faz toda a diferença. Quando Ele guia os passos, o que antes foi fracasso se transforma em triunfo. 14ª lição. Renove a aliança com a palavra. Josué 8, 34-35.
Depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo o que está escrito no livro da lei. Após a vitória, Josué reúne o povo para ouvir novamente a lei de Deus. Isso revela que o sucesso não deve afastar ninguém da palavra, mas sim nos aproximar ainda mais. Relembrar os mandamentos fortalece o compromisso com Deus. A bênção vem da obediência contínua e não de vitórias isoladas. Essa lição nos ensina a voltar sempre às Escrituras, mesmo em tempos de conquista. A renovação da aliança é sinal de maturidade espiritual e sustento para os próximos desafios. 15ª lição. Cuidado com as aparências. Josué 9, 14 a 15. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez aliança com eles. Os gibeonitas enganaram Josué fingindo ser de terras distantes, e Israel fez aliança sem consultar a Deus. A lição é clara. As aparências enganam e decisões sem oração podem trazer consequências duradouras. Mesmo líderes experientes podem errar quando não buscam a direção divina. O engano só foi possível porque o povo confiou na lógica e não na revelação. Sempre que formos tomar decisões, devemos consultar ao Senhor, pois Ele vê além do que os olhos humanos alcançam. 16ª lição. Deus luta por nós. Josué 10, 14. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Nesta batalha, Josué orou e o sol parou. Um milagre extraordinário ocorreu porque Deus lutava por Israel. Quando a causa é justa e estamos alinhados com o Senhor, Ele move céus e terra por nós. Essa lição nos ensina que Deus não apenas nos apoia, Ele guerreia em nosso favor. As vitórias não dependem apenas do esforço humano, mas da intervenção sobrenatural de Deus. A oração ousada de Josué demonstra a fé de quem sabe que Deus responde e age com poder. 17ª lição. Não pare até concluir a conquista. Josué 11, 15. Como o Senhor ordenara a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Não deixou de cumprir nenhuma só coisa de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Josué foi fiel em cumprir tudo o que Deus mandou. Ele não se deixou distrair, nem interrompeu o processo antes do tempo. Muitas conquistas espirituais exigem perseverança. A obediência total gera vitória completa. Essa lição nos alerta contra o risco de parar no meio do caminho ou negociar princípios. A bênção plena só vem para os que permanecem fiéis até o fim. Deus honra quem segue suas instruções sem atalhos. A constância em obedecer é a chave para herdar tudo o que Ele prometeu. 18ª lição. Deus é fiel às suas promessas. Josué 21, 45. Não caiu uma só palavra de todas as boas promessas que o Senhor fizera à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Após a distribuição da terra, a Bíblia registra que Deus cumpriu todas as promessas. Nenhuma falhou. Essa é uma das declarações mais poderosas do livro. A fidelidade de Deus não depende das circunstâncias nem da nossa lógica. O que Ele promete, Ele cumpre no tempo dele. Mesmo que demore ou pareça improvável, suas palavras são verdadeiras e eficazes. Podemos descansar em suas promessas com plena confiança. A fidelidade divina é nosso fundamento de esperança. 19ª lição. Sirva a Deus com integridade. Josué 24, 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, e servi ao Senhor. Josué chama o povo à responsabilidade espiritual.
Servir a Deus com sinceridade. A caminhada com o Senhor exige exclusividade. Não dá para servir a Deus e manter ídolos do passado. Integridade no serviço a Deus implica abandono de tudo o que compete com Ele. Essa lição nos desafia a viver uma fé autêntica, sem duplicidade. Temor, sinceridade e verdade são pilares para uma vida espiritual saudável. Servir a Deus de todo o coração traz direção, bênção e intimidade com o Pai. 20ª lição: escolha diária de servir ao Senhor. Josué 24:15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta declaração de Josué é uma das mais marcantes das Escrituras. Ele reafirma sua decisão pessoal e familiar: servir ao Senhor. A fé exige escolha diária. Mesmo em meio a um povo instável, Josué se posiciona com firmeza. Essa lição nos desafia a tomar decisões claras e constantes por Deus. A escolha de servir a Deus não pode ser delegada, precisa ser afirmada com convicção. Quando colocamos Deus no centro do nosso lar, a bênção alcança gerações. O livro de Josué é um manual de fé em ação. Ele nos ensina que não há vitória sem obediência, nem promessa sem santidade. Vemos um povo que passou do deserto à conquista, mas cada passo exigiu dependência de Deus. A trajetória de Josué revela que os maiores milagres ocorrem quando seguimos a palavra. Confiamos nas promessas e nos posicionamos com fé. A fidelidade de Deus é imutável, mas Ele espera de nós coragem, arrependimento e perseverança. As escolhas que fazemos hoje moldam o futuro da nossa vida e da nossa família. Que essas 20 lições fortaleçam sua fé e te levem a um compromisso mais profundo com o Senhor. Escolha obedecer, mesmo quando for difícil. Escolha confiar, mesmo quando parecer impossível. Como Josué, declare com ousadia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.